sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Hoje eu irei fazer a correção da atividade complementar que eu deixei sobre discurso direto e indireto, tá bom? Vamos iniciar? A questão número 1. Com relação ao discurso indireto, aponte qual alternativa que não condiz com as características desse tipo de discurso. Então, vamos relembrar. O discurso indireto é aquele qual o narrador fala para o personagem, né? E o discurso direto é aquele que o próprio personagem fala no contexto, na frase, num texto, ok? Geralmente produz mais o que, então? O diálogo no discurso direto. Então, a alternativa que a característica do discurso indireto está errada seria a letra A. No discurso indireto é quando as personagens são conhecidas por meio de suas próprias palavras, ou seja, por seu próprio discurso. Não, isso aí está se relacionando ao discurso direto e não ao discurso indireto, ok? As outras estão condizentes, ou seja, estão corretas em relação ao discurso indireto. Veja bem, durante o discurso indireto, o narrador usa suas próprias palavras para fazer a reprodução da fala de um determinado personagem, correto. De forma geral, o discurso indireto é elaborado em terceira pessoa, correto. Nesse discurso, o narrador é uma espécie de porta-voz dos pensamentos e das falas dos personagens, também correto. Todas essas aí condizem com o discurso indireto, menos a letra A, ok? A questão de número 2. Analise a frase a seguir. A raiva da jovem era quase incontrolável e ela disse que abriria a porta, pois jamais a prenderiam ali. Aponte a alternativa que indica a melhor transformação do discurso indireto para o discurso direto da frase acima. Então, eu terei a melhor resposta com: derrubaria a porta, jamais me prenderão aqui, e não ali. Ok? Então, derrubarei a porta, jamais me prenderão aqui. Essa é a fala da jovem no discurso direto, onde ela mesma fala, não o narrador fala por ela. Bom? E aqui nós podemos ver que ele fala, pois jamais a prenderiam ali em algum lugar. Quando ela fala, jamais me prenderão aqui. Ok? Transforme o texto abaixo em um discurso indireto. Essa casa é a única coisa que eu tenho, respondeu o pobre homem. Então, como que fica? O pobre homem respondeu que aquela casa era a única coisa que ele tinha. Então, eu tinha acima o discurso indireto e embaixo eu transformei para o discurso indireto, ok? Número 4. Passe para o discurso indireto. Então, eu tenho duas frases. Os alunos estão interessados na competição de natação, disse a professora ao coordenador. Então, como que eu passo essa frase para o discurso indireto? Como que ficaria? A professora falou ao coordenador que os alunos estão interessados na competição de natação, porque neste caso aqui, a professora não fala diretamente, o narrador é que fala por ela, ok? Então, ficaria dessa forma. A professora falou ao coordenador que os alunos estão interessados na competição de natação. Letra B. Como você conseguiu ficar assim? Perguntou Claudinei. Então, como que eu passo essa frase para o discurso indireto? Porque acima eu tenho o discurso direto. Então, ficaria, Claudinei perguntou como ele ficou daquele jeito. Turma, eu coloquei esse A porque quando ele diz aqui, ó, você, ele não especifica se ele está falando com uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, eu coloquei ele, mas, entre parênteses, eu coloquei o A, porque se você tiver colocado ela, também está correto, ok? Então, Claudinei perguntou como ele ficou daquele jeito, ou como ela ficou daquele jeito. 5. A fúria de Alexandre chegara ao auge e ele disse que arrombaria a porta, que jamais o prenderiam ali. Assinalar a opção que indica a melhor alteração do discurso indireto do texto em discurso direto. Então, assim eu tenho discurso indireto e pediu para passar para o discurso direto.
Então, a melhor opção, letra A, arrombarei a porta, jamais me prenderão aqui, ok? E não arrombarei a porta, jamais me prenderiam aqui, ou arrombarei a porta se me prenderem aqui. Por quê? Porque quando ele fala a fúria de Alexandre chegar ao auge, ele disse que arrombaria a porta, que jamais o prenderiam ali, isso aqui é o narrador falando. Mas aí quando vamos colocar no lugar de Alexandre, quando eu falo, eu vou falar o quê? Arrombarei a porta, né? Eu arrombarei a porta, jamais me prenderão aqui. Olha só, eu usei o futuro, tanto no primeiro, arrombarei a porta, no caso é como se eu quis dizer assim, se me prenderem aqui, eu vou arrombar essa porta. Então, arrombarei a porta, jamais me prenderão aqui, eles nunca vão conseguir me prender aqui, ok? 6. Identifique o discurso utilizado em cada enunciado como discurso direto ou indireto. Aqui é uma atividade bem bacana, porque vocês, se tiverem dificuldade, vão memorizar melhor. O vendedor informou, eu garanto a marca deste produto. Então, eu tenho discurso direto, porque o próprio vendedor falou, tá? Ele falou ali, ó, eu garanto a marca deste produto, primeira pessoa, eu garanto. Então, discurso direto, ele falou. B. O vendedor informou que garantia a marca daquele produto. Então, não é mais o próprio vendedor que está falando. Um narrador está falando por ele. Então, eu tenho um discurso indireto. A patroa disse-lhe que não queria aquela funcionária em sua casa. Quando ele fala, a patroa disse-lhe que não queria aquela funcionária em sua casa, alguém está falando o que a patroa falou. Tá vendo? Alguém está reproduzindo o que ela falou, então eu tenho o quê? Um discurso indireto. Não quero aquela funcionária aqui na minha empresa, disse a patroa. Então agora a patroa falou diretamente que ela não quer aquela pessoa lá, aquela funcionária na empresa dela. Então, como ela própria falou, eu tenho um discurso direto. Letra E. Faça-me um favor, compre os ingressos, pediu-lhe o amigo. Então eu tenho um discurso direto, né? Que ó, faça-me um favor, compre os ingressos. Então, a pessoa própria está falando, mas eu coloquei aqui o discurso indireto porque essa frase aqui, quando ele fala pediu-lhe o amigo, olha só, quando eu uso assim, ó, pediu-lhe, ele pediu, tá vendo? Eu estou usando a terceira pessoa e alguém está falando que ele pediu ao amigo. Então, quando ele fala isso, nessa pequena parte aqui, eu estou usando o discurso indireto, sim, ele pediu. Então, eu estou falando, ó, primeiro eu falei, faça-me um favor. É como se eu estivesse falando com vocês, turma, faça-me um favor, compre os ingressos. Aí alguém fala, pediu-lhe o amigo. Tá vendo? Então, aqui, se vocês colocaram apenas o discurso direto, se fosse uma prova, eu consideraria correto, tá? Não consideraria errado. Mas se você colocou os dois, eu também considero correto, porque eu vejo essa parte aqui como um discurso indireto, tá bom? Não sei se vocês tiveram essa percepção que eu tive ao fazer essa atividade, mas lá de onde, né, digamos assim, eu peguei essa atividade, só tá como discurso direto, mas aqui eu também vejo como discurso indireto. Então, eu aceito de vocês tanto só discurso direto ou discurso direto e indireto, ok? Por causa desse final ali. É como se alguém estivesse falando que ele pediu ao amigo, tá? A questão 7. Texto. O Senhor não tem medo de nada. O Senhor não tem medo de nada? É uma pergunta, desculpa. O Senhor não tem medo de nada, presidente? Nada. Nem barata? Pausa de segundos. Digo a verdade. Ou minto para parecer mais humano? Não. Melhor ser curto e sincero, nem barata. Assinale a alternativa que melhor reproduz a primeira fala do diálogo. Então, a primeira fala é essa ali, ó. O senhor não tem medo de nada, presidente? Alguém perguntou se o presidente não tinha medo de barata? Não. No primeiro momento, não. Alguém perguntou se o senhor não tinha medo de nada, presidente. Então, aqui, ele fala assim, ó. Alguém perguntou se o senhor não tinha medo de nada, presidente. É como se ele fizesse a pausa e falasse, presidente. Aqui ele pergunta diretamente, né? Apesar que aqui ele tem a vírgula e aqui eu tenho um vocativo, lembra? O senhor não tem medo de nada, presidente, né?
Mas a melhor resposta, essa B pode até ser confusa, mas a melhor resposta é essa aqui, vocês vão perceber por quê. Perguntaram ao presidente se o senhor não tinha medo de barata. Esse não foi no primeiro momento. Perguntaram a alguém se o senhor, presidente, não tinha medo de nada. A melhor resposta, alguém perguntou ao presidente se ele tinha medo, se ele não tinha medo de nada. O senhor não tem medo de nada, presidente? Então, alguém perguntou diretamente ao presidente se ele não tinha medo de nada, ok? E não perguntaram a alguém se o senhor tinha medo de alguma coisa. E aqui alguém perguntou se o senhor não tinha medo de nada, presidente. Então, alguém perguntou se o senhor... Quando ele fala que alguém perguntou diretamente ao presidente, porque na fala nós podemos perceber que ele perguntou diretamente ao presidente, ok? Não para alguém se ele tinha medo, bom? Então, a melhor resposta e a correta, letra E. Identifique os verbos de sendir que aparecem na anedota a seguir. Então, verbos de sendir são, olha, dissendir é a mesma coisa de dizer, tá? Então, verbo dissendir são verbos de dizer. E eles aparecem quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu tenho um diálogo ali. Então, os verbos perguntar, responder, dizer, questionar, são verbos de sendir, tá? Então, são verbos de dizer, de dizeres, quando eu estou ali fazendo um diálogo. Então, eu vou perguntar, eu vou responder, eu vou dizer, eu vou questionar, vou falar. Tudo isso são verbos de sendir, que é a mesma coisa de dizer. Então, vamos ler a anedota. Eu coloquei em amarelo, tá? Para você não precisar ficar copiando, eu não precisar ficar copiando um por um. O pai estava passeando com o filhinho. A certa altura, o garoto perguntou, aqui ó, primeiro verbo, dissendir, perguntou, que é um verbo que eu vou introduzir o quê? Um diálogo. Pai, o que é eletricidade? Bem, não sei ao certo, respondeu o pai. Tá vendo? Ó, responder. Tudo o que sei é que é algo que faz as coisas funcionarem. É algo que faz as coisas funcionarem. Mais adiante, o menino faz outra pergunta. De novo aqui, ó, pergunta. Pai, como é que a gasolina faz os motores funcionarem? Não sei, filho. Não entendo nada de motores. Depois de curto intervalo, o garoto questionou novamente. Ele foi perguntar alguma coisa, ele questionou. Pai, por que o asfalto brilha como se estivesse molhado nos dias de calor? Não sei, não entendo de pavimentação, respondeu o pai calmamente. Outras perguntas, então eu destaquei porque perguntar é um verbo de sentir. Então, perguntas vem de quê? De perguntar. Então, outras perguntas se seguiram, com quase os mesmos resultados. Por fim, o garoto disse, ó, novamente, disse, pai, acho que você se aborrece quando faço todas essas perguntas. Claro que não, filho. De que outra forma você aprenderia alguma coisa? Então, o verbo dissendir são os verbos de dizeres. Dissendir é a mesma coisa de dizer. Então, o verbo dizer, questionar, perguntar, responder, tudo isso quando eu estou conversando, quando eu estou falando com alguém, estou mantendo um diálogo. Eu uso os verbos dissendir, falar, tá bom? Uma velhinha gritou que Dário estava morrendo. O discurso direto seria assim. Então, como seria o discurso direto quando essa velhinha fala, né? Quando ela grita que Dário estava morrendo. Passando para o discurso direto. Seria, uma velhinha gritou, Dário está morrendo. Aqui, ó, Dário está morrendo. Ela falou, Dário está morrendo. Uma velhinha gritou, Dário estava morrendo. Uma velhinha gritou, Dário estará morrendo. Uma velhinha gritou, Dário estará morrendo de novo. Essa aqui foi repetida. Então, a melhor opção aqui, que fica corretamente, numa forma formal, ficaria Dário está morrendo. Uma velhinha gritou, Dário está morrendo. E não Dário estava morrendo, porque isso aí é uma coisa que já aconteceu. Dário estará morrendo, isso aí é algo do futuro, que pode ou não acontecer. Então, o modo do discurso direto, Dário está morrendo, ok? Me desculpem, eu coloquei 2 vezes a mesma questão, C e A, D, mas a resposta correta é A. Bom? A canoa e o apelo. Nasrundin, olha que nome, estava na margem de um rio e queria passar para o outro lado. A correnteza era muito forte e seria impossível atravessá-lo a nado.
Foi quando Nasrudin viu uma pequena canoa presa na vegetação ribeirinha. Rapidamente colocou o bote na água e pôs-se a remar para o outro lado. Com a ajuda da canoa, ele rapidamente atingiu a outra margem. Assim que botou os pés em terra firme, pegou a canoa, colocou-a nas costas e partiu em direção à floresta. Algumas pessoas que haviam observado toda a cena ficaram espantadas com aquela atitude inesperada de Nasrudin. Elas foram e lhe perguntaram: por que você colocou a canoa nas costas? De que ela lhe serviria agora que você já atravessou o rio? Nasrudin, então, já um vermelho, suado e cansado do esforço em carregar a embarcação nas costas, lhes respondeu: essa canoa me ajudou muito a atravessar o rio. Eu não posso abandoná-la. Espero que agora ela me ajude também a atravessar a floresta. Assim somos nós. Ficamos apegados ao passado e o transformamos em um pesado fardo em nossas vidas. Bacana esse texto, né, turma? Nós não devemos ficar, então, guardando mágoa do passado, tá? Porque isso se transforma o quê? Além de doença, em um fardo, em um peso, tá? Por que a história, a canoa e o apego acontece? Porque Nasrudin queria passar de uma margem do rio à outra, tá? Como se fosse ali a primeira opção A, como se fosse a questão A. Ah, mas ali eu só tenho as opções, então a primeira. Na passagem, rapidamente colocou o bote na água e pôs-se a remar para o outro lado. O termo "e" vai indicar o quê, turma? Fatos que soma. Se fosse fatos que se opõem, seria um mas. Lembra lá na atividade da crônica? Seria um mas aqui é o "e", então indica soma. E que se alteram seria ou, ora aquilo, ora isso, ou aquilo, ou isso, tá? Grife os verbos no período abaixo. Então, eu tenho o verbo botou, pegou, colocou e partiu. Deixa eu ver se é só esses. Sim, somente esses. Os verbos grifados anteriormente exprimem ações contínuas, concluídas ou esporádicas. Vai ser ações concluídas porque todos estão no pretérito, ou seja, no passado. Pretérito perfeito, tá? Em algumas pessoas que haviam observado toda a cena ficaram espantadas com aquela atitude inesperada de Nasrudin. O texto se refere à atitude inesperada de... Então, eu tenho aqui, ó, a terceira opção. Nasrudin, ai que nome, pôr a canoa nas costas e ir para a floresta, já que ele não precisaria mais da canoa. Turma, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham entendido melhor sobre o discurso direto e o discurso indireto. É só com atividades que nós aprendemos, que nós memorizamos, ok? Espero que vocês tenham feito uma excelente atividade e tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, voltem a videoaula que eu explico sobre discurso direto e indireto, tá bom? E lembrem-se, juntos no caminho certo.